Diz uma coisa, se eu te dissesse que Breaking Bad, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars e até o Rei Leão seguem exatamente o mesmo código. Um código tão poderoso que não apenas prende você na frente da tela ou nas páginas, mas molda a forma como nós, seres humanos, entendemos o mundo e lembramos das histórias. Seja nos filmes que te emocionaram, nas séries que te prendem por horas e horas, ou nos livros que marcaram a sua vida, existe algo invisível, mas presente em todos eles. Você já percebeu que as grandes histórias, elas se repetem? É isso mesmo. E nesse vídeo você vai entender como esse código funciona e como você pode aplicar ele na sua escrita, nos seus negócios e na sua própria vida. Segue o Café do Escritor aqui embaixo, aciona o sininho para que você receba todas as nossas novidades, nossos vídeos, porque a gente tem muita coisa para te passar. Então vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona esse código. Eu dizia que as histórias, elas se repetem e muitas vezes a gente nem percebe isso. Sempre há alguém que é chamado para sair de casa. Alguém que enfrenta desafios, enfrenta monstros, enfrenta quedas, que morre simbolicamente e depois o que acontece? Volta transformado. Isso não é coincidência. É a linguagem mais antiga da humanidade e a forma como o mundo se lembra de quem nós somos e de como nós vivemos. Mas aqui está o ponto. Quando chega a nossa vez de contar a própria história, seja num romance, num roteiro, na biografia da nossa vida ou na narrativa da nossa marca, da nossa empresa, muitas vezes ela aparece sem força. Os acontecimentos não se conectam, falta o impacto, o público não se envolve. E isso não acontece por falta de talento, é bom dizer. Acontece porque você ainda não conhece esse código, porque ele dá forma, ele dá ritmo, ele dá sentido a toda a grande narrativa. Sem ele, as histórias elas ficam soltas e as pessoas também. Eu sou Sandro Bia, sou escritor, sou consultor de storytelling também. E há anos eu estudo porque algumas histórias elas atravessam séculos, atravessam culturas, enquanto outras simplesmente desaparecem e não deixam rastro algum. E eu descobri que esse código narrativo é universal. Ele está presente em praticamente todas as histórias que funcionam, dos mitos mais antigos até os blockbusters de cinema, das jornadas pessoais, as histórias de marcas que justamente transformaram a nossa cultura, os nossos mercados inteiros. Então, esse código, ele se chama monomito. Isso mesmo. E quando você entende como ele funciona, você não vê apenas uma técnica para escrever histórias. Você começa a enxergar um espelho da vida humana. Essa que é a beleza. É também um roteiro silencioso que guia as empresas, como eu já falei, os projetos de pessoas e sempre o que? Rumo a uma transformação. Bom, deixa eu explicar para você como surgiu esse termo. Surgiu do escritor James Joyce. Exatamente. Foi aprofundado por Joseph Campbell no seu livro já famoso, que eu falo o tempo inteiro, O Herói de Mil Faces. O monomito significa um só mito. A ideia de que todas as grandes histórias, de alguma forma, seguem o mesmo caminho. O Campbell ele percebeu que mitos, religiões, fábulas, narrativas marcantes seguem exatamente a mesma sequência arquetípica. E ele organizou essa jornada em 3 grandes etapas, que no fundo também descreve a nossa vida e também a trajetória que empresas se reinventam e assim por diante. Então vamos lá, a primeira parte é justamente a partida, quando o personagem que vive no seu mundo comum e que algo rompe a sua rotina. Esse é o chamado aventura. Às vezes ele recusa esse chamado logo no início, até que encontra, adivinha quem? Um mentor que o prepara para esse desafio. Por fim, ele cruza a primeira fronteira e é o ponto que ele já não pode mais voltar. Vou usar sempre 3 aplicações aqui para você entender melhor. Então, na ficção, nós temos o Senhor dos Anéis, por exemplo, que Frodo sai do seu condado de hobbits com um anel, né, para ter toda aquela aventura. Em Matrix, o Neo aceita a pílula vermelha. E aí a gente pode trazer para a vida real, que é quando você decide mudar de carreira, mudar de cidade, começar um novo projeto na sua vida. E podemos ainda trazer para o mundo dos negócios.
Por exemplo, a Apple, né, quem não conhece, Steve Jobs e o Wozniak saem da sua vida comum para criar um computador onde? Na garagem. E esse é o chamado para mudar um mercado inteiro, um mercado que nem sabia que precisava desse produto. 2, a iniciação. É quando o herói ele enfrenta as provações, os inimigos, as tentações, o desânimo, tudo dá errado. Ele passa por momentos de queda, às vezes uma morte simbólica, aí ele renasce mais forte. E é aqui que ele conquista a recompensa ou o aprendizado e ele ganha um elixir, como se tivesse um elixir, alguma coisa mágica, que vai fazer mudar tudo. Então, na ficção, mais uma vez, Star Wars, quando Luke enfrenta o Darth Vader e descobre, adivinha, a verdade. O Rei Leão, o Simba encara o Scar e retoma seu lugar como rei. Na vida real, que é quando você passa por dificuldades no novo caminho que você escolheu lá atrás. Você tem crise de confiança, obstáculos inesperados e acha que tudo está perdido, tudo vai dar errado, mas o que acontece? Você aprende e amadurece com essas dificuldades. No mundo dos negócios, a gente tem, por exemplo, a Netflix, que ela deixa de alugar DVDs, enfrenta uma resistência muito grande, ninguém acredita nela, quase quebra, e o que acontece? Ela se reinventa no streaming. 3, o retorno. Quando esse herói então passou por tudo isso, ele volta transformado. Ele volta ao seu mundo original, mas ele traz algo para compartilhar, porque ele se transformou. Ele traz uma sabedoria, ele traz um recurso, ele traz uma transformação que beneficia a todos. Na ficção, em O Hobbit, o Bilbo retorna mais sábio e mais corajoso. Procurando Nemo, Marlin volta com uma nova forma de ver o seu filho. Na vida real, você volta para sua família, empresa ou comunidade com uma nova visão e a capacidade de ajudar os outros a crescerem também. Nos negócios, a Patagônia, que é uma marca de roupas e equipamentos outdoor, ela retorna ao mercado com produtos sustentáveis e um propósito global justamente de preservação ambiental, chegando ao ponto de doar 100% das suas ações para um fundo de combate a mudanças climáticas. Veja quanta transformação que acontece. Então, o monomito ele não é apenas uma técnica, vou aplicar a técnica do monomito. Não, ele é um espelho da vida humana e também da vida corporativa, da ficção, porque toda mudança profunda, ela segue esse ciclo. E você como escritor ou como empresário ou para sua vida pessoal, é importante entender isso, que é dessa forma que você conecta com a linguagem mais antiga e poderosa do mundo, que é a narrativa, que é o contar histórias desde o tempo lá das cavernas. E agora, Sandro, como é que eu uso o monomito? Bom, na ficção você pode usar o monomito para dar justamente ritmo e sentido à jornada do seu personagem. Então, antes de você escrever, você pode se perguntar onde ele está no início, né? Qual é a vida, a situação atual dele, normal, comum, cotidiana. E aí o segundo momento você pode se perguntar qual é o chamado que muda tudo. Alguma coisa tem que acontecer. Esse chamado precisa acontecer para tirar ele daquela vidinha pasmacenta. E depois, quais as provações que realmente vão transformar ele? Tem que ser justamente obstáculos que façam, que mexam com ele. E por fim, o que ele traz de volta no final, né? Afinal de contas, depois de passar tudo isso, ele tem que trazer algo de volta. Na não ficção, lembre-se, importantíssimo, o herói é o seu leitor ou o seu cliente, tá? Você não é o herói, é ele. Você apresenta o problema, se posiciona como um guia, você é o guia, e você oferece um plano que mostra o que ele precisa fazer para, primeiro, evitar o fracasso, segundo, chegar ao sucesso. Então, no mundo dos negócios, isso significa criar uma narrativa que mostre a jornada da sua marca, os desafios que enfrentou, a transformação que ela viveu e hoje o que ela pode entregar, né, para o seu cliente e qual é a transformação que ela propõe e que ela apresenta como possível. Isso constrói uma conexão emocional muito forte e lealdade com você, como autor, com a marca, enfim, com tudo. E eu tenho que te dizer, ignorar essa estrutura é você se arriscar a conectar histórias dispersas que justamente não conectam e que não ficam na memória. No mercado, isso significa ser mais uma voz nesse ruído todo. E na vida significa você viver sem perceber que a sua jornada
tem significado. É viver uma vidinha sem achar que você tem uma missão na sua vida. Então, com o monomito, você se coloca na mesma linhagem de grandes contadores de histórias. Na literatura, você cria narrativas que tocam, que transformam. Nos negócios, se constrói marcas que não vendem apenas produtos, mas vendem jornadas de valor, de transformação. E na sua vida, você entende que cada desafio é parte de um ciclo maior e que o retorno sempre traz algo precioso. E aqui no Café do Escritor nós ajudamos você a transformar ideias em histórias que tocam, que inspiram e justamente que ficam na memória. Seja na jornada do escritor, na mentoria individual comigo, no Clube Ler para Escrever, no acompanhamento de escrita, né, para publicação profissional, ou então na consultoria de storytelling, de story business comigo diretamente. Então você encontra direção profissional, apoio para viver o seu próprio caminho como autor e como pessoa e como profissional, porque no fundo todos nós estamos na mesma jornada. E a sua história merece sim ser contada e muito bem contada. Então, entre em contato com a gente, todos os nossos links e contatos, inclusive uma linha direta do WhatsApp, está aqui embaixo do vídeo e nós podemos te ajudar em todas as áreas. Aguardo o seu contato e me segue também, segue o Café do Escritor para você receber todas as atualizações. Até o próximo vídeo.